Então, pessoal, o primeiro passo para criar o banco é instalar o programa e traduzir o programa, né? Já fiz a instalação, já fiz a tradução. Como é que eu vou fazer o banco de dados, Alessandro? Veja, pessoal, para fazer o banco de dados, a gente vai seguir, né, 6 passos. Tá aqui, ó, 6 passos para poder criar o bendito banco de dados, certo? Quais são os passos? Ó, primeiro, eu tenho que determinar, né, fazer aqui a determinação do questionário, né? O que seria essa determinação do questionário, Alessandro? Pessoal, quando eu falo determinar o questionário, é deixar ele pronto, né? Definir qual o questionário, definir quais são as variáveis que você vai coletar. E além disso, veja, você vai ter que definir esse questionário de forma que ele facilite, né, facilite a digitação do banco e a análise do banco, né? Se eu pedir para vocês criarem um formulário de coleta, todo mundo consegue criar aqui um formulário. Sexo, né? Qual variável vai ter? Sexo, idade, faixa etária, né? Se eu fazer assim, pessoal, vamos criar um, vamos criar um formulário de coleta. Aí todo mundo vai chegar aqui, ó, né? Abrir o Word da vida, botar questionário. Vai começar. Primeira variável do banco, aí tá lá, sexo, masculino ou feminino, né? Feminino. Então, criar formulário, vocês sabem, é só abrir o Word e a pessoa vai fazendo aqui, ó, sexo masculino ou o sexo feminino, né? Aí vai ter lá, variável idade. A pessoa vai lá criando a idade de forma aberta, né? Ou de forma categórica, né? 18 a 30, 31 a 45, né? O que mais? 46 a 50 e 50 não, tá 59, 60 ou mais, né? Ou seja, a determinação do questionário que eu falo é você criar o questionário. Mas o que acontece, pessoal? A criação desse questionário tem uma forma de você criar ele de forma que ele fique mais eficiente possível. Eficiente em que sentido, Alessandro? Para você ter menos tempo de digitação e menos chance de cometer erro na digitação e facilitar o processo de análise, né? Então, essas orientações que eu vou passar para vocês, né, dentro do formulário de coleta, vocês vão fazer essas correções no questionário de vocês, né, caso já tenha feito, ou se for criar ainda o questionário de coleta, você vai fazer as correções, né, ou criar ele de forma correta, né, para que seja mais fácil você digitar o banco, seja mais fácil você analisar e também você reduza a chance de cometer erro na digitação, certo? Então, é tempo, redução de erro e facilitar o processo de análise, né? Como é que eu faço o questionário, Alessandro? Veja, vocês vão baixar lá na sala de aula, ó, na sala de aula da gente, vai lá em material e baixa as 3 fichas, né? Ficha de inscrição, formulário de codificação e questionário. Baixa os 3, certo? Eu já baixei aqui, ó, os arquivos estão tudo aqui, ó. Deixa eu exibir aqui eles em tamanho grande. Como é que faz isso aqui? Visualizar, ícone grande, pronto. Ó, eu já tenho aqui 4 formulários, ó, 4 formulários, certo? Na verdade, esse aqui eu acho que esse aqui é o correto, deixa eu ver. É isso mesmo, é. Ó, eu já tenho aqui, ó, ficha de inscrição, certo? Que é um formulário de coleta, né, de pesquisa, certo? Eu tenho aqui o formulário de codificação de salto, que é esse daqui, ó. A gente vai trabalhar também com ele, certo? E a gente tem um outro formulário, que é o formulário, deixa eu fechar essa janela. O outro formulário é o questionário de pesquisa, que é um questionário real, de uma pesquisa real que foi feita. Aí eu peguei ele para trazer para vocês como um exemplo, certo? Esse instrumento, pessoal, avaliava aqui a qualidade do sono, né? Então, esse instrumento aqui é um instrumento que avalia a qualidade do sono e tem um perfil aqui sociodemográfico dentro do questionário que foi criado, certo? Mas vamos começar com esse formulário, pessoal, ficha de inscrição. Então, pega o formulário ficha de inscrição, certo? A gente vai trabalhar com ele. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, ó, né? Ó, quais os erros, né? Deixa eu aumentar isso aqui. A fonte, vamos colocar com um tamanho bom de ver aqui. Acho que aqui dá. Quais os erros
do questionário, né? Então, a pergunta é isso aqui, ó, pessoal. Qual é, ou quais são, né, os erros que esse questionário apresenta, né? E aí, pessoal, alguma ideia desse questionário? Olha para ele e a pergunta é simples: qual o erro que existe nesse questionário? E fique tranquilo, viu? Tem vários erros, né, nele. Quais são os erros que existem nele? Veja, essa parte de baixo, pessoal, é uma duplicidade, né? Vou até apagar aqui, porque eu fiz esse arquivo duplicado para poder cortar e distribuir, né, numa aula presencial. Mas na aula, como é online, a gente vai usar só a primeira parte do formulário, né? Então, veja, Alessandro, quais são os erros que tem no questionário? Pessoal, esse questionário tem 3 erros, né? Na verdade, são praticamente 3. Quais são? Primeiro, toda ficha de inscrição, né, toda ficha de coleta, ela tem que ter a variável número do questionário. Então, o primeiro erro que eu diria aqui, ó, é que todo questionário deve ter, esse questionário de coleta, né, de coleta primária, deve ter uma variável com informações do número do questionário, né? Como assim, Alessandro? Veja, se você olhar para esse questionário, para essa ficha, não tem onde eu colocar uma numeração para esse questionário. Quando você vai digitar o banco de dados, pessoal, você precisa organizar o banco, né? Então, primeiro o questionário tem que colocar, indicar que ele é o questionário número 1. Segundo questionário, eu tenho que indicar esse questionário que ele é a digitação número 2. O terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, sempre que você fizer uma ficha de coleta de dados primário, né? Você tem que colocar aqui dentro do seu formulário a variável número, né? O número do questionário, ou questionário. Então, o primeiro erro que pode acontecer, e olha o que acontece, né? Ah, Alessandro, isso aqui é um erro que nunca vai acontecer. Pessoal, diversos formulários de coleta, o pessoal vem depois, né? Pedir, né, para fazer análise estatística, a gente encontra erros de não tendo essa informação da variável, né, número, certo? Então, deixa eu ter errado aqui. Ó, então você coloca aqui, ó, variável número, né? Vou colocar até minutos para ficar tão. Número do questionário. Essa informação tem que constar dentro do seu formulário, certo? E aí você vê qual é o próximo erro, Alessandro. Veja, então, o primeiro erro, que vocês não vão cometer, espero, né? Porque depois vai dizer, eu estudei com o Alessandro. E aí, como é que o Alessandro não disse a vocês para colocar sempre o número do questionário dentro do seu formulário, né? Tem que ter. O segundo erro é o seguinte, pessoal. O segundo erro é que as variáveis do banco, né, aqui, ó, as variáveis do banco devem ser numeradas, certo? Então, pessoal, erro 2. Se você fizer um formulário, quais são as variáveis do banco? O que é uma variável do banco? Né? A variável é uma medida, né, que ela muda de resposta, ou a medida, ou uma pergunta, no caso aqui, que ela muda de resposta à medida que eu vou alterando da pessoa ou observação avaliada, né? Então, se eu perguntar o nome do aluno, primeiro aluno, ele vai botar o nome aqui dele. Se eu perguntar o nome ao segundo aluno, o nome vai ser outro, e assim por diante. Então, se essa pergunta ela muda de resposta à medida que eu vou mudando de observação, ela é chamada de variável, né? Agora, se eu perguntar a você, você está em qual curso de pós-graduação? Todo mundo aqui vai dizer o quê? Residente, 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 residente. Então, residente, a pergunta, curso de formação ou nível de formação é uma variável para vocês? Não, não é uma variável. Por quê? Porque a pergunta ela é constante. Se eu perguntar a você qual é a sua formação, você vai estar dizendo a mim que está, né, fazendo a residência. Então, todo mundo que eu perguntar vai ser residência. Então, é uma constante, não é uma variável, certo? Então, variável é tudo aquilo que você pergunta, né? Pergunta ou uma medida que você vai calcular e essa medida se repete para todos. Então, não é uma variável, é uma constante. Então, ou seja, tudo que é variável vai ter que ser numerada. Então, ó, eu vou chamar aqui a variável nome como sendo Q1 nome, né? Então, veja, estou colocando um número nela, Q1 nome. Endereço, Q2 endereço, certo? Então, ó, vai numerando aí cada uma das variáveis. Q3, telefone para contato. Então, Q3,
também vai ser numerada. Qual outra variável? E-mail, Q4. E veja que eu estou seguindo a sequência, né, da ordem das variáveis. Então, primeira variável, Q1, segunda, terceira, quarta variável, Q4, né? Q5, verdade. Q6. Um detalhe importante, né? Eu fui inventar de mudar aqui, ó. Essa tela aqui está meio atrapalhando. Então, Q6, bateu em tab. Agora, Q6, tá um pouco mais para lá essa janela aqui, que essa janela é um quadrozinho, e fica atrapalhando um pouquinho. Pronto. Q6, trabalha Q7. De novo aqui, puxar um pouco para lá, que ele vai aceitar, cadê? Pronto. Função Q8. Ó, veja que eu estou colocando, pessoal, a numeração, né, para cada variável do formulário. Q7, Q8, Q9. Como ficou sabendo do curso? Q10. Pretende fazer outro curso, sim ou não? Vou estar aqui para ele pegar. Oi, pode dizer. Uma dúvida, professor. Eu posso ter constantes e variáveis no Veja, é mesmo porque é documento? constante, né? Por exemplo, né? Você vai trabalhar na clínica cirúrgica. Aí você vai botar uma pergunta no questionário. Qual a clínica que você está sendo tratado? Um exemplo. Aí a pessoa sempre vai responder clínica cirúrgica, clínica cirúrgica. Então, assim, quando você aplica um questionário em um determinado setor, e esse setor, sua pesquisa só vai ser naquele setor, não precisa perguntar qual o setor de coleta, né? Ou o setor que o paciente está sendo tratado. Então, assim, quando tem uma constante no formulário, na pesquisa, a gente normalmente não trabalha com constante, né? Trabalha com perguntas que sejam variadas. Entendeu a ideia? Então, assim, a gente dificilmente vai ter no formulário de coleta de uma pesquisa perguntas que vão ter respostas constantes. Entende? Eu não vou fazer um formulário para perguntar qual o Uhum. serviço que está sendo avaliado, né? O serviço de atendimento, de tratamento do paciente. Se minha pesquisa vai ser só feita na clínica cirúrgica, eu não preciso perguntar qual a clínica, entendeu? Não preciso colocar isso no formulário. Pegou a ideia? Por quê? Porque lá no meu método, eu já vou dizer, né? Serão avaliados pacientes da clínica cirúrgica. Vai estar no meu método essa informação, né? Na parte de definição do tamanho ou da população de estudo, né? Então, você já define qual a população que vai fazer parte. Então, assim, no formulário dificilmente vai ter constante. Vai ter perguntas que você acredita, né, que ela possa variar. Agora, pode acontecer, Alessandro, de eu fazer uma coleta, né? Coletei o questionário, digitei o banco, e todo mundo deu a mesma resposta? Pode. Mas aí é diferente. Por quê? Porque uma coisa é eu saber que aquela resposta é constante e colocar ela no formulário. A outra coisa é eu pensar que aquela variável ou aquela pergunta ela vai ter resposta variadas, né? E quando eu fiz a coleta, todo mundo respondeu a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, Alessandro, mas se eu colocar uma pergunta que é constante dentro do formulário, minha pesquisa vai estar errada? Não, não vai estar errada. Né? Se eu botar aqui, por exemplo, eu trabalhar com alunos, aí eu boto aqui em cima, qual o grau de formação? Todos vocês, né, teoricamente, né, o grau de formação atual, né, o curso que está fazendo, todo mundo vai dizer que é residente. Então, se eu tiver uma pergunta aqui, qual o grau de formação ou qual o curso que está fazendo, e todo mundo está residente, não tem bronca, vai para o banco. Só que na análise, quando eu fizer a frequência, vai aparecer todo mundo 100%, né, 100% são residentes, né? Ou estão fazendo curso de residência. Entendeu? Mas não vai fazer que o seu formulário esteja errado, não. É só para dizer assim, não vale a pena colocar variáveis demais no banco, né? O que for constante, você tira, trabalha aquela que só vai ter mudança de resposta, certo? Bom, então veja, pessoal, estou colocando a numeração dos questionários, né, nas perguntas. Alessandro, por que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar numeração nas perguntas? Pessoal, é muito simples, veja. Esse banco é pequeno. Eu estou com 11, ó, 12 variáveis. Certo? É um banco pequeno. O que acontece? Se você perguntar, Alessandro, eu quero fazer a análise da variável trabalha. Ela está aqui, ó.
eu quero fazer análise da variável função, tá? Aqui, eu localizo fácil, porque isso é uma página, isso é uma página. Agora, existem pesquisas, né? Ó, um exemplo, né? Esse questionário aqui, ó, esse não, né? Aqui. Esse formulário aqui, ó, já tem 2 páginas, né? Se eu perguntar a você, eu quero fazer uma frequência da variável exercício físico. Aí tu vai ter que sair procurando aqui, ó. Exercício físico, cadê ela? Sexo, estado civil, ó, tô procurando. Tem filho, quantos filhos? Desempenho do aluno, não é? Reprovou, ó, eu tô procurando a pergunta ainda. Meio de transporte. Opa, achei. Tá aqui. Veja o tempo que eu demorei para localizar essa variável, né? Mesma coisa acontece na análise. Quando você, eu vou procurar a variável tal, 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 né? Aí eu tenho que procurar dentro do banco a variável que eu quero fazer a análise. Quando ela está numerada, quando ela tem um número na frente dela, o que a gente fala é o seguinte, né? Eu quero fazer análise da variável Q18. Aí a pessoa vai procurar a numeração da variável. Entendeu, pessoal? Então, essa questão de colocar numeração no questionário é para facilitar a busca durante o processo de análise ou até mesmo na discussão com o seu orientador. Seu orientador, olha, pega a variável 48 aí você vai procurar aqui a variável 48. Entendeu, pessoal? Então, numerar as variáveis, ela é importante para facilitar o processo de manipulação do banco, durante o processo de análise e até mesmo durante o processo de conversa, né? Principalmente, pessoal, quem é de odonto. Eu vi que tem uma menina de odonto, né? Uma das meninas acho que é de odonto. Quem é de odonto, pessoal, numere. Por quê? Porque o banco de odonto normalmente são bancos grandes, né? Eu fiz um banco de dados aí para uma pesquisa de odonto. Tinham 500 e poucas variáveis, mais de 500 variáveis. Então, se a gente fosse trabalhar lá, eu quero trabalhar com a variável qual o período da sua matrícula. Um exemplo, né, que tivesse lá no formulário dele. Eu teria que procurar todas as variáveis do banco até achar essa variável, o nome dela. Já essa pessoa de lá, eu quero trabalhar com a variável Q12, Alessandro. Pega a variável Q12. Achei. Q20. Achei. Muito mais rápido. Entendeu, pessoal? Pegou a ideia? Então, vamos lá. Corrigindo aqui o questionário, ó, já fiz a numeração do questionário, já coloquei o número, né, nas perguntas do questionário. Próximo passo, qual é, Alessandro? Veja, o próximo passo, voltando aqui para a nossa tela, é fazer, né, ou incluir, né, ó, as categorias, ó, assim, todas as categorias, certo? Das variáveis qualitativas, né? Então, se são categorias, né? É porque são variáveis qualitativas, né? Lembra que variável qualitativa pode ser nominal ou ordinal, né? E essa nominal ou ordinal, ela podem ter categorias, né? E as categorias da variável qualitativa. Então, todas as categorias das variáveis qualitativas devem ser numeradas. O que é isso, né? Ó, pessoal, variável categórica, né? Nome. Nome é uma variável qualitativa, mas só que ela não é categórica, ela é nominal. Por que nominal? Porque a pessoa vai escrever o nome, né? Vai escrever uma palavra. Endereço. Endereço é uma variável qualitativa, mas ela é nominal da forma que está aqui. Por quê? Porque ela vai escrever, a pessoa vai escrever o endereço da pessoa. Telefone para contato. Bom, esse telefone aqui vai ser numérico, né? Uma variável numérica, ela é quantitativa. E-mail é uma variável qualitativa, só que ela é uma qualitativa nominal também. Por quê? Eu vou escrever o nome, né, do endereço de e-mail da pessoa. Endereço. Idade numérica, sexo é uma variável qualitativa. Agora, ela tem 2 categorias. Ó. Nesse formulário aqui, tem 2 categorias. Uma para masculino e 2 para feminino. Então, veja a orientação aqui. Ó. Todas as categorias das variáveis qualitativas devem ser numeradas. Ou seja, aqui, onde eu tenho 2 categorias, na primeira eu vou colocar número 1 e aqui eu vou colocar número 2. Alessandro, por que eu tenho que colocar a numeração nas categorias, né? Ó, categoria 1, categoria 2. Pessoal, quando você vai digitar, né? Você lembra que a pesquisa é o quê? Você vai coletar o dado,
né, fazer a entrevista, coletar o dado com o paciente. E depois que você coleta o dado, né, com o paciente, você vai digitar a informação no computador. E aí o que acontece? A pergunta é muito simples, né? O que é mais rápido digitar? A palavra feminino ou o número 2, né? Ó, se a gente abrir aqui a tela, né? E vir aqui, ó. Feminino. Eu passei quanto tempo? Sei lá, 3 segundos, 2 segundos, para digitar a palavra feminino. Agora que eu faço 2 enter, é bem mais rápido, né? Certo que eu digito rápido, eu sou acostumado a digitar, né? Masculino. Então, a digitação, ela é até rápida comigo, mas é muito mais rápido 1 e 2 do que digitar masculino. Ainda tem a chance de errar, ó, tá vendo? E o feminino. Certo? Então, ou seja, o que acontece? Você está fazendo uma economia de tempo de digitação, porque se eu passo, vê a lógica, se eu passo para digitar feminino, 3 segundos, certo? Masculino também, né? Digamos. Vou pegar só o feminino como exemplo. Ó, passo 3 segundos para digitar a palavra feminino. Passo para digitar o número 2, dar um enter, eu passo, digamos, 1 segundo, né? Ou seja, 2 vezes menor do que isso aqui, né? Isso quer dizer o quê? Que meu tempo de trabalho vai ser também 2 vezes menor. Alessandro, mas peraí, né? Isso é preguiça, né? Você só quer acelerar o processo, mas só uma variável. Pessoal, isso aqui é uma variável. Se eu pegar ó, uma variável categórica, olha a outra, mais uma, olha a outra, mais uma, né? Cada uma dessa também vai ser uma variável categórica, que ela vai ser sim ou não. Cada uma dessa aqui. Então, se você pensar direitinho, no banco de dados, com 12 variáveis, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variáveis categóricas. 11. Ó, se eu fizer a economia de 2 segundos, né, 2 segundos, para cada 11 variáveis, né, 11 variáveis que eu tenha, isso aqui é uma média, né? 3 segundos para digitação, 1 se for o número. Se eu economizar aqui, ó, eu estou economizando praticamente 22 segundos em cada formulário. Né? Então, se você economiza 22 segundos em cada formulário, se você tiver, sei lá, a coleta com 800 alunos, 800 pacientes, 600 pacientes, 500 pacientes que seja, você vai ter uma economia enorme aí de tempo, tá certo? Tem até uma videoaula que eu tenho lá gravada, que eu mostro que um trabalho padrão, né? Como assim um trabalho padrão? Porque esse formulário aqui é só um exemplo, né, pessoal? 12 perguntas é brincadeira, né? Se você vier para o formulário de coleta real, né? Se pegar aqui um formulário desse tipo aqui, ó, a brincadeira muda. Por que muda? Aqui eu tenho, ó, só nessas quantidades de variáveis do sociodemográfico, né? Ó, 20 variáveis, né? 20 e pouca, né? Porque tem as subvariáveis. E tem uma gama de variáveis enorme aqui, ó. Ó quantas perguntas eu tenho aqui, que ao invés de você digitar nenhuma no último mês, vê só, se eu for digitar aqui a palavra nenhuma no último mês, vê, eu digito rápido, mas demorei. Errei? Talvez não, errei não. Ó, menos de uma vez por semana. Se eu digitar menos de uma vez por semana, passei quantos segundos para digitar isso? Agora, se eu viesse aqui no lugar do texto e colocasse assim, ó, 0 enter, muito mais rápido. 1 enter, muito mais rápido, né? Então, quando você substitui o texto por um número, você está diminuindo o tempo de trabalho, você está diminuindo a chance de cometer erro e está facilitando a análise estatística. Por quê? Porque lá no programa de análise estatística, tendo o número, é até mais fácil de você trabalhar, porque alguns testes lá né, depende do programa, claro, né? Mas o programa do SPSS, por exemplo, alguns testes, quando a variável é categórica e ela está sendo digitada como texto, ele não reconhece para execução de alguns testes, tá certo? Então, lá quando você leva a variável como sendo uma variável escrita para o SPSS, ele acaba dando um trabalho maior para o estatístico, né, para vocês que vão analisar. Por quê?
Porque ele vai ter que trocar essa variável, esse texto, por um número, para que o programa possa reconhecer a resposta da variável, certo? Então, pessoal, o que a gente vai definir, né? Que sempre que tiver a criação do questionário, esse aqui é o questionário maior, vamos pôr pequenininho aqui, que é o ficha de inscrição. Sempre que a gente estiver fazendo um questionário, número, ó, correção 1, né? Vai ter que ter aqui o número do questionário. Correção 2, cada variável vai ter que ser numerada. Correção 3, cada categoria tem que ter o número. Então, vamos fechar aqui a correção. Ó. Número 1, 2. O 1 aqui é do sim. Aqui, ó. Pretende fazer outro curso? Um sim. Alessandro, posso colocar 0 para não e 1 para sim? Pode, pessoal. Vocês podem colocar o número que vocês quiserem, desde que vocês lembrem e saibam que cada número representa, tá certo? Então, praticamente a gente terminou esses aqui, né? Alessandro, e esse aqui, como é que eu faço? Esse aqui, se sim, qual curso? Pessoal, essa pergunta, se sim, qual curso, ela é chamada uma pergunta de múltipla, né? Múltipla resposta. Por quê? Porque a pessoa pode marcar mais de uma. Ou seja, pretende fazer outro curso de estatística, se a pessoa marcar um X aqui, ó, um X no sim, ele vai ter que vir aqui e colocar um X onde ele quer fazer o curso, ou o tipo de curso, né, que ele quer fazer. Se ele marcar o não, aí a pessoa vai deixar essas informações aqui em branco, né? Não vai preencher nem essa pergunta e nem essas aqui de baixo. Então, ou seja, essas perguntas aqui podem ser marcadas mais de uma opção. Ele pode dizer aqui, ó, sim, e querer fazer todos os cursos, certo? Pode acontecer isso aqui. Então, eu posso marcar mais de uma opção, é chamada de múltipla resposta. Veja, teve uma pesquisa com uma aluna de residência, que ela fez uma pesquisa em que a pergunta dela foi o seguinte, né? O que o paciente, né, comia, né, se alimentava pela manhã, no café da manhã, no almoço, na janta. Então, ela queria saber a questão alimentar do paciente. O que acontece? O paciente pode comer um monte de coisa, né? Cuscuz, ovo, pão, bolacha, queijo, sei lá. O que mais? É, Enfim, café da manhã pode ter muita coisa. Pode tomar suco, água, café, leite, guaraná, refrigerante, sei lá. Né? Então, toda essa informação alimentar, ela botava a pergunta, né? A pergunta é, o que você come no café da manhã? Aí ela botou um monte de caixinha dessa aqui, ó, com os alimentos que ele poderia comer e as bebidas que ele poderia tomar. Botou um monte de opção aqui, ficou enorme, né? O que acontece? Para cada uma desses alimentos que ela botou aqui, ele podia marcar. Então, isso é o que se chama de múltipla resposta. E veja bem, pessoal, sempre que você tiver no questionário uma pergunta de múltipla resposta, que a pessoa pode marcar mais de uma opção, aí você vai numerar esse item, né? Como sendo um item dependente da pergunta. Como assim? Ó? Q11.1. Ó, o que eu estou fazendo? Estou dizendo que essa variável aqui, ó, deixa eu estender um pouco mais aqui, pronto. Ó, esse curso, ele é uma variável independente, por que independente? Porque tudo na numeração aqui, ó, e ela é uma independente da questão 11. Ó, questão 11, e ela pertence, né, à questão 11. Então, veja, toda a variável que for de múltipla resposta, a gente vai abrir uma variável isolada, uma variável independente para cada opção de resposta. Alessandro, por que eu vou fazer isso? Porque vocês vão ter facilidade no processo de análise. Eu digo isso porque eu trabalho há 20 anos com isso aí, pessoal. E o que acontece? Quando a gente tem essa variável, essa resposta guardada de forma conjunta, separada por vírgula, dá um trabalho enorme para a gente poder desmembrar e fazer a distribuição de frequência. Eu estou falando de uma coisa lá da análise, certo? Ah, assim, o que é isso? Desmembrar, distribuição de frequência. Isso é uma coisa que a gente faz lá no processo de análise estatística. A gente pega uma variável de múltipla resposta, que foi digitada, alimentada, assim, ó, vê. Se eu digitar assim, ó, vou digitar a resposta da pessoa, dessa pessoa. Análise, né? Estou digitando no banco. Análise
Ó, análise básica de estatística. Aí, vírgula. Análise de regressão. Vírgula. Cálculo de tamanho da amostra. Aí eu boto lá de novo, vírgula. E testes estatísticos, né? Então, digamos que eu estou no Excel, estou digitando a informação que o paciente marcou aqui. Ele marcou exatamente essas 4 opções de curso, e eu fui lá na mesma célula, né, do Excel, digitei separando por vírgula cada uma das opções. Aí, quando vai para o processo de análise, você tem a certeza que você complicou um pouquinho a vida do estatístico, né? Ou de quem vai fazer análise. Por quê? Ele vai ter que desmembrar essa resposta, separando por vírgula aqui, ó, lá no Excel, e depois fazer a frequência isolada de cada uma das opções e depois somar as respostas que foram dadas. Então, esse trabalho aqui, pessoal, digo a vocês, é muito trabalho, né? E quando o banco fica grande, né? Ou seja, ele vai crescendo a quantidade de observações, é que o trabalho fica maior ainda, tá certo? Então, essa parte aqui, pessoal, a gente vai tentar eliminar esse trabalho de que forma? Já pensando na análise. Para cada opção, né, que eu posso marcar, porque essa variável de múltipla resposta, eu crio ela como sendo uma variável independente, onde ela, quando a pessoa marcar, a gente vai digitar o número 1, e se a pessoa não marcar, ó, deixar em branco, quando digitar nessa variável, a gente vai digitar a opção 0, certo? Então, ó, Q11.1, Q11.2, Q11... Alessandro, por que está botando Q11 ponto? Porque todas elas é relacionada à pergunta de número Q11, certo? Então, Q11.3, Q11.4. Então, pessoal, para toda variável, que é de múltipla resposta, todas as respostas possíveis vão ser associadas à variável, né, que ela depende, né? Que ela precisa aqui de que ela está relacionada, não está relacionada aqui 11. Mesma coisa aqui, ó, pessoal, Q12. Aí Q12.1, certo? Q12.2 e Q12.3, certo? Bom, o que acontece, pessoal? Essa pergunta Q12, ela tem um erro nela ainda também, né? Tem um erro nela. Como assim um erro? E esse erro, ele foi dito por um aluno meu, né? Esse formulário, esse modelo que eu estou passando para vocês, é exatamente o modelo que eu uso nas aulas de com a graduação, né? E o que acontece? Um aluno olhou para ele e disse, Alessandro, está errado isso aí. Por quê? Porque a pessoa pode marcar um X nesse, né? Ó, pode marcar um X nesse, quer fazer o curso, né? No programa de SPSS, e ele pode desconhecer esse ou esse. Aí ele vai e marca aqui, ó. Aí só que essa pergunta é assim, eu não conheço esses programas. Quais? Esse que ele marcou ou os dois que estão em branco? Aí pode dar uma dificuldade na interpretação da marcação. Né? Ele falou assim, está errado, porque eu posso marcar o SPSS, eu conheço, quero fazer o curso no SPSS, e eu marquei um X porque eu não conheço essa estatística, por exemplo. Ou porque eu não conheço os dois, ou porque eu não conheço o EPINFO. Enfim, aí a gente pode fazer uma alteração, pessoal. Isso é importante vocês, quando estiverem fazendo o formulário de coleta, fazer esses testes, né? Que eu não tinha feito. Eu fiz o formulário tudinho e tal, estava dando aula lá no curso, tudinho. E aí o aluno olhou para o formulário e disse, ó, tem uma lógica aí de preenchimento que não está certo não, professor. Eu, qual? Aí ele explicou a mim e realmente estava certo ele. Então, veja, na verdade, esse item deveria ser assim, ó. 12.1, tudo bem, SPSS, tranquilo. Aí eu botaria se a pessoa quer, né, o sim, certo? O não, ó, não. E aqui, nesse item, colocar que ele desconhece, desconhece, desconheço, ele desconhece esse programa. Desconheço este programa. Ou seja, ele tem que abrir, a gente tem que abrir para cada uma das opções, né, de cada um do curso, uma opção de que desconhece. Porque ele pode conhecer um, não conhecer o outro, e assim por diante, né? Então, ou seja, a gente corrigiu o questionário dessa forma aqui, ó. O curso de EPINFO, sim, não, desconheço este plano.
Então, aqui, ó, operar também aqui para deixar ele certinho, né? O erro eu deixei para poder exatamente a gente, quando olhar para cá, e vai que esse erro esteja presente também em algum formulário que você vai fazer. Então, sempre pense nisso, pessoal. Tem que testar o programa, tem que testar o formulário, né, o preenchimento do formulário, para ver se existe alguma forma que você possa, né, responder de forma contraditória ou de forma que não dê aquela resposta que a pergunta, né, deseja colocar. Então, veja, ele percebeu que tinha um erro aqui que poderia ser cometido no preenchimento por conta da pergunta estar mal formulada, certo? Então, teste o questionário com um amigo, com o orientador, para poder ver se existe uma forma de fazer a pergunta de forma mais fácil, né, de entender, certo? Então, ó, operando aqui, ó, muito mais fácil. Quer usar algum desses programas? Sim, não e desconheço o programa. E mesma coisa, se eu tenho sim, não, desconheço, é uma variável categórica. Então, o que é que eu faço? 1 para sim, 2 para não, 3 para desconheço. Né? Eu vou fazer o seguinte, vou trazer um pouquinho para caber lá no canto. Pronto. Chegou no coube ainda. Vou estender aqui então. Pronto. Então, ó, 1 para sim, 2 para não, 3 para desconheço. Uma coisa aqui. 1 para sim, 2 para não e 3 para desconheço. Pessoal, então veja, aqui já colocamos a numeração de cada uma das possíveis respostas como sendo, né? Alessandro, por que tu colocasse cada item como sendo uma variável que está relacionada a 12? Porque essa pergunta também é de múltipla resposta, pessoal. A pessoa pode, né, ó, lembre disso, sempre que for de múltipla resposta, né, tá aqui até em negrito, você precisa, para cada resposta possível, abrir ela, né, definir ela como sendo uma variável independente, uma variável que depende da questão, certo? Então, a variável 1 da questão 12, variável 2 da questão 12, variável 3 da questão 12, todas com relação à variável 12. Variável 1 da questão 11, variável 2 da questão 11, 3 e 4, tudo relacionado à questão número 11. Alguma dúvida, pessoal, nessas correções? Então, veja, a gente fez correção colocando o número do questionário, fez a correção colocando as perguntas, cada uma delas, né, numeradas, fez a correção colocando as categorias, né, a numeração das categorias nas variáveis categóricas, né, inclusive colocar aqui também, ó, 1, 2, 3, a correção que a gente está fazendo aqui. E, pessoal, essa dica agora, eu acho que é uma das mais interessantes, né? Essa próxima. Aqui são três, né? Três dicas. Normalmente eu sempre passava essas três, mas nas últimas aulas estou passando outra informação aqui importante, que é a informação, o item 4. Qual é o item 4? Veja, informações sobre o endereço do paciente, certo? Devem ser coletadas de forma separadas. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, né? Como assim separadas? Veja, quando eu digito endereço, vamos digitar assim, ó, rua, ou avenida, né? Avenida, digamos. Polidoro, certo? Número 135, apartamento, sei lá, 205. Aí eu boto o bairro, né? O bairro ali é cidade universitária, a Recife, Pernambuco. Pessoal, veja, quer complicar a vida de quem vai analisar dados? Faça isso. Né? Eu quero dificultar, eu quero complicar a vida do cabo lá, para o cabo trabalhar bem muito. Aí você bota o endereço, você pergunta o endereço da pessoa, do paciente, do aluno, enfim, da pessoa que está sendo avaliada. Coloca o endereço assim corrido. Pronto, você acabou de complicar a vida da pessoa que vai analisar. Por quê? Porque ele vai ter um trabalho grande para dividir o que é rua, o que é
número, que é apartamento, que é cidade universitária. Se vier assim bonitinho, ainda vai. Por quê? Porque a pessoa, quando digita, ela pode fazer digitação bem diferente, né? A pessoa pode colocar aqui avenida, número, aí não tem apartamento, né? A pessoa deixa em branco aqui. É número, cidade. Então, veja, quando você tem uma situação em que a resposta da pessoa pode variar muito de formato, né, que é o caso do endereço, o melhor é você pegar o endereço de forma separada, né? Aqui ainda tem o seguinte, né? Tem o CEP, né, da pessoa para pegar aqui, sei lá, 50, 209, 80, 070, né? Ó, a gente tem endereço, cidade, estado e o CEP. Qual seria o correto, Alessandro? Veja, o correto é você pegar cada informação separada, ou seja, rua, certo? Número da casa, né? O apartamento fica na parte do complemento, né? Aí vem a parte do bairro, certo? Cidade, estado e CEP. Então, veja, pessoal, essas informações todinhas, elas estão numa linha única, se eu deixar o meu formulário dessa forma. Tá certo, Alessandro? Totalmente errado. Vamos ver aqui, inclusive, né? Como é que eu fiz aqui no exemplo? Ó, aqui a gente pegou separado. Ó. Cidade, bairro, tá vendo lá? Ó? O F. Então, ou seja, é preciso, nesse formulário que está errado, a gente fazer uma correção. Como? Ó, vou dar o Enter. Vou botar aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer? Vou botar assim, ó, endereço. Aí vou criar as variáveis que estão relacionadas a endereço. Então, vou botar assim, ó, Q2.1. Ó. Alexandre, por que botar assim 2.1? Para dizer, né, para informar que essa variável 1, que é a rua, está associada à questão 2, que é o endereço. Então, rua, a rua ou avenida, né? Rua, a avenida. Depois da rua, rua, avenida, outra vez, né? Ok, 2.2 é o número da casa, né? O número do prédio, né? A Q2.3 vai ser a questão, né, das informações complementares, então, complemento. Deixem aberto aqui o complemento para iniciar apartamento, casa, travessa, enfim. Q2.4, que vai ser eu aqui. Ó, complemento bairro, né? O bairro agora. Bairro. Deixa o bairro em aberto, porque a pessoa vai escrever o bairro, né? Q2.5, ponto, espaço, cidade. Cidade. Vai digitar o nome da cidade. Estado agora, né? Então, P2.6, ponto, estado. Pode ser Pernambuco, Bahia, sei lá. Dizer qual estado que a pessoa mora. 2.7 é o CEP. Este também é aberto aqui, o seu escrevo CEP. Então, veja, pessoal, isso aqui vai facilitar muito a vida do cara que vai analisar, né? O estatístico, ou você mesmo vai analisar, a pessoa mesmo vai analisar, então consegue facilitar a vida da pessoa. Por quê? Quando eu quiser, veja só, quando eu quiser fazer uma análise em relação ao mapeamento, eu quero fazer um mapeamento da prevalência da doença, digamos. Então, se eu tiver essa informação de qual é o bairro separado, eu posso mapear por bairro, mapear por cidade, né? Você tem como, através da cidade, o nome da cidade, encontrar o código dessa cidade dentro do IBGE, né? E usar a malha, tem uma malha que a gente usa para fazer o mapeamento, entendeu? Então, ou seja, a informação ela tem que ser feita de forma, coletada de forma individual, né? Para poder você facilitar o processo de análise estatística desse banco, tá certo? Então, pessoal, são 4 dicas que, veja, banco de dados não começa digitando banco. Começa o quê? A gente definindo corretamente, criando corretamente o formulário, porque vai diminuir
a chance de você cometer erro, vai diminuir o tempo de você digitar o banco e vai, né, facilitar o processo de análise estatística, ou seja, diminuir o tempo de trabalho, né? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu salvar isso aqui, pronto. Tranquilo? Então, 4 dicas, né, que a gente colocou aqui para vocês seguirem aí para os formulários de vocês, tá certo? Alessandro, acabei de fazer o formulário. Você falou aqui que o primeiro passo é determinar o questionário. Qual é o próximo? Pessoal, o próximo é isso aqui, ó. Criar o dicionário das variáveis, né? Então, como é que eu faço essa criação no banco, ou criação do dicionário das variáveis? Veja, a gente não criou o banco ainda. A parte do banco é aqui, ó, elaboração do questionário eletrônico. A gente está no processo ainda de criação do dicionário das variáveis. Como é que, o que é esse dicionário? Como é que cria ele? Vamos ver. Ó, lembre que eu já passei a determinação do questionário, né? É o que é isso? Aquelas 4 orientações sobre o formulário, certo? Como é que eu faço para criar o dicionário das variáveis? Vamos lá. Bom, para criar o dicionário das variáveis, é uma coisa simples, pessoal. Não é coisa de outro mundo, não. Esse dicionário é nada mais, nada menos do que uma planilha, certo? Essa planilha pode ser feita no próprio Excel ou no Word, né? Eu vou usar o Excel porque eu tenho mais costume de trabalhar no Excel. É o nome de vocês aqui da chamada de hoje. Bom, e aqui no Excel, pessoal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar 3 colunas, né? Uma coluna que eu coloquei aqui, ó, como sendo nome da variável. Então, ó, digita aí no Excel, nome da variável, certo? Então, essa vai ser a primeira coluna. A segunda coluna vai ser descrição da variável. Descrição da variável. Certo? E a quarta coluna, ou melhor, terceira, né? Valores da variável. Então, ó, valores da variável. Então, veja, pessoal, que a gente vai trabalhar, né? Tem que trabalhar com 3 informações. O nome, a descrição e os valores que essa variável ela pode assumir, certo? Vou até fazer assim, deixa eu botar aqui em cima mesmo. É, assim, negrito, melhor. Pronto. Vamos lá. Ó, qual a informação que eu vou inserir nessa coluna nome de variável? Pessoal, é exatamente o nome das variáveis do seu banco, certo? Então, ó, vou pegar aqui a primeira variável do banco, que é o número do questionário, né? Lembre que a variável número é também uma variável do banco, né, o número do questionário, porque ela muda à medida que você vai digitando o banco, vai coletando dados, né? Você vai mudando o número da variável. Questionário 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, até atingir o tamanho da sua amostra, né? Então, o nome da variável é o nome que está lá no banco de dados, no seu formulário, né? Descrição. A descrição é descrever ou dizer, né, o que ela representa. Então, é o número e ordem da digitação ou coleta, né, da coleta dos dados, né? Eu posso colocar, isso aqui é o número do paciente, né, número de ordem de coleta do paciente, enfim. Eu vou ter com o número de ordem da coleta de dados, né, da coleta dos dados. Então, descrição, valor, né? O que essa variável vai receber de informação, Alessandro? Veja, esse valor aqui é exatamente isso. A gente tem que dizer qual o tipo que essa variável vai receber, né? E, pessoal, se a variável é número do questionário, ela vai receber que tipo de informação? É um texto? Não. Ela vai receber um número. Então, eu coloco que ela vai ser numérica, né? E eu vou ter que dizer quantos dígitos, né? Se é um número, eu tenho uma quantidade de dígitos, né? Por exemplo, número 15, eu tenho quantos dígitos? Tenho 2 dígitos, né? Aqui, ó, veja. Se eu colocar aqui, ó, número 15, eu digitei quantos dígitos? O dígito 1 e o dígito 5. Eu gastei aqui 2 dígitos para digitar o número 15. Se eu digitar aqui, ó, 578, eu gastei quantos dígitos? 3 dígitos, né? Um para o 5, um dígito para o 7 e o terceiro dígito
o número 8. Então, quando você define uma variável como numérica, você tem que dizer quantos dígitos ela vai ter, né? Ó, vou colocar aqui 3 dígitos. Lembre que essas informações que eu vou colocar aqui são as informações que eu vou levar lá para a criação do banco de dados, certo? Então, ó, variável número, ela vai receber 3 dígitos, no máximo 3 dígitos, né? Esse aqui é o valor máximo de dígito que ela pode receber. Pessoal, se eu coloquei 3 dígitos, a minha amostra, ela vai conseguir ir, né? Minha coleta, ela vai conseguir ir até qual número? Né? De novo, se eu coloquei que essa variável, o número do questionário, que é o número de ordem da digitação do banco, eu coloquei que ela vai ser de 3 dígitos. Quantos questionários, no máximo, eu vou conseguir coletar na minha pesquisa? Veja, 999, eu uso 3 dígitos. Vai caber esses 3 dígitos aqui nessa variável? Vai. 3 dígitos, né? Beleza. Agora, se eu tiver um tamanho da amostra, que vai ser, por exemplo, 1.357 observações, eu posso definir essa variável, número do questionário, com 3 dígitos? Não posso. Por quê? Quando chegar no número 1.000, ó, quando chegar aqui no 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, a gente vai ter 4 dígitos. E se eu definir que essa variável numérica vai receber 3 dígitos, ela não vai conseguir aceitar a digitação da informação 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, assim por diante, certo? Então, aqui eu teria que definir ela como sendo de 4 dígitos e não 3 dígitos. O que é que eu estou querendo dizer a vocês? Quando você for colocar, definir uma variável como numérica, você tem que olhar para as possíveis respostas que ela vai receber e definir a quantidade de dígitos de forma que essa quantidade comporte, né, consiga aguentar a informação que vai ser digitada nela. Tá certo? Ó, no caso, pessoal, se eu vou fazer uma pesquisa aqui, minha amostra, meu tamanho amostral foi de 85 pessoas. 85 só são 2 dígitos. Aí eu venho aqui, coloco como sendo de 2 dígitos, certo? Então, essa quantidade de dígito para essa variável vai depender do tamanho da sua amostra, né? Porque o número de questionário está associado a quantos questionários você vai coletar no seu banco, ou seja, o tamanho da sua amostra, tá certo? Alessandro, só tem o número do questionário? Não, ó. Eu tenho uma variável que é o nome, Ó, essa variável que é o nome vai ter o quê? Nome do paciente avaliado. Pessoal, se eu pergunto seu nome, você vai dizer uma informação que é uma variável do tipo texto. Isso? Agora, texto de quantos caracteres? Veja, eu vou colocar aqui que o tamanho máximo, né, de caracteres que eu vou aceitar no nome é de 100. Alessandro, mas tem alguém com 100 caracteres no nome? Sei lá. Se aparecer uma pessoa com o nome, né? Maria Antônia, sei lá, Ribeiro de Souza, Felipe Trajano, sei lá, não sei. Mas você pode ter ali, ó, né? Cada letra dessa, ela é um caractere, certo? Então, quando se define aqui 100, né? No texto vai caber no máximo 100 caracteres, certo? Então, você limita a quantidade de caracteres que aquele texto, aquela variável pode receber, certo? Veja que o dicionário é isso, é olhar o que é, para que serve e como ele vai receber essa informação. Para que é, o que é, para que serve e como, certo? Isso eu vou ter que fazer, pessoal, para tudo que está no meu banco. Por que, Alessandro? Porque quando você pegar um banco para analisar, o que vai aparecer é somente número, certo? Então, a gente precisa informar, né, num dicionário de variáveis, o que representa cada número do seu banco, certo? Então, quando você digita o banco de dados colocando números, né, vai estar um banco enorme, tipo assim, ó, olha aqui um exemplo. Você vê, né? Imagina, tu chega para analisar o banco, aí tem isso aqui, ó. Veja assim.
Eita. Aleatório. Aleatório. Tá aqui, ó. Aleatório, aleatório. Pessoal, se você pega um banco, aleatório, isso aqui pega 110. Aleatório. Aqui então para a função. Ponto inferior 1, máximo, sei lá, 50. Sei lá, tu pega uma função, um banco dessa forma, né? Imagina. Tu pega o banco que está aqui assim, ó. Aí tu faz o que é cada número desse, né? Certo que eu estou colocando números que são fracionados, né? No banco, normalmente, vem números inteiros, né? Que são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, pá, 2. Digamos, variável 1, variável 2. Eu estou tendo aqui um monte de variável até essa, 57. Ó, o banco vai vir assim, pessoal. Número. Aqui é o número de ordem da coleta. Esse aleatório, eu vou botar ele como arredonda, arredondamento. Tá? Deixa eu ver aqui. Número em dois dígitos. Agora. Vê lá, você pega um banco de dados desse, pessoal. Como é que tu vai saber o que é cada número desse? E aí? Né? Então, você pegar um número desse, que você tá aqui, variável 1, 35, 8, 45, 14, vê lá, 2, 4, 3, o que é cada número desse aqui, né? Certo que aqui eu estou colocando números, uma sequência de números aqui que são números aleatórios, né? Mas se digamos fosse 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, né? Se aqui tivesse assim, ó, entre 1 e 2, né? E aqui fosse só entre 1 e 2, assim, ó, 1 e 2, 1 e 2, vê. Complicado, né? Aí você olha para uma variável dessa, aí vê aqui sexo, certo? Quem é 2? Quem é 1? Um? 1 é masculino, 2 é feminino, né? Aqui 1 está a idade. Aí a pessoa está aqui com a resposta 1, 2 até 5. E agora, o que é 4 nessa variável idade? O que é 2? Essa informação de que é o que representa cada número, você vai ter exatamente quando você passar para o estatístico, ter acesso ao dicionário, né? Por exemplo, agora aqui, ó, a gente vai ter que dizer aqui que o endereço, né, ó, endereço, a variável endereço, vai ser essa Q2, né? Ela vai ser uma variável que, na verdade, ela vai ser um tópico sem informação. E quem vai receber informação, de fato, é a Q2, vai receber a informação do endereço, parte da avenida, né? Então, rua, avenida, o paciente mora, né, reside. Pode ser uma variável do tipo texto, eu vou botar 100 caracteres também. Eu vou ter a informação guardada com relação ao número, né, o número da casa. Ó, número, se é um número, pessoal, ó, número da casa onde reside. A pessoa vai ser uma variável do tipo numérica, né? Agora veja, número da casa, o número do prédio, né, do prédio que a pessoa mora. Esse aqui tem que ser um número, pessoal. Eu, no máximo, nunca vi um número com 5 dígitos. Eu já vi no máximo com 4. A pessoa mora lá no número 2538, né? 2538. Então, 4 dígitos. Eu nunca vi um número de uma casa ou de um apartamento, né? Ou seja, uma rua que tenha mais de 10 mil
imóveis, né, naquela rua. Então, é muito pouco provável. No máximo, eu creio que vai utilizar aqui 4 dígitos, certo? Mas, se tiver uma suspeita que naquela rua tem mais de 10.000, né, números, né, número da casa 10.138, aí eu tenho que usar aqui 5 dígitos, certo? Pessoal, veja só, isso aqui é o dicionário, não é o banco de dados ainda não, certo? Está criando, resumindo as informações que a gente vai colocar no banco de dados. Complemento, né? O complemento seria complemento de endereço, residência, certo? E esse complemento de endereço, ele vai ser um tipo texto, né? Apartamento, casa, ou travessa. Veja, eu coloquei sem dic, sem caracteres, eu estou estourando, né? Porque se eu colocar rua, tal, 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 o complemento seria casa A, casa B, né? A travessa 3, sei lá, seria uma quantidade de caracteres bem menor, né? Se eu colocar 50, ia atender? Creio que sim. Agora, se eu colocar aqui 5 caracteres, vai atender? Talvez não. Então, a ideia é você colocar um número aqui que contemple a quantidade de informações, né, de caracteres, que precisa ser digitado nessa variável, certo? Então, a próxima variável, o bairro de moradia. Veja, bairro, vou seguir a mesma ideia. Bairro, residência do paciente. E aqui vamos colocar também uma variável tipo texto. Vou colocar de 100 caracteres. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. No bairro. Qual a próxima variável? Cidade. Então, cidade de residência. Assim. Bom, mesma coisa. 100 caracteres. Próxima variável. Vamos colocar aqui o estado de moradia, né? Então, estado de residência. Sim. Mesma coisa, vou colocar 100 caracteres. O estado com 100 caracteres é muito, né? Para estado. 50. Santa Catarina, acho que é o maior que. Não, Santa Catarina não, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? São nomes grandes, mas não chega a ter aqui 50 caracteres, né? Não tem isso. Bom, vamos ver o próximo aqui. CEP. O CEP, pessoal, é uma variável do tipo numérica, né? Então, CEP de residência do paciente. Então, se é numérica, vai ser aqui numérica, e, pelo menos aqui, né, a gente tem quantos números no CEP, né? São 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Né? O CEP, ele contempla 8 dígitos, né? Eu desconheço que seja maior do que 8 dígitos, certo? Bom, veja, coloquei toda a informação que vai ser coletada para o endereço. Agora, vamos pegar aqui, ó, telefone de contato. Ó, na variável telefone, qual é a informação que a gente vai coletar? Então, número de contato, paciente. Número telefônico, né? Telefônico de contato do paciente. Pessoal, é uma variável numérica, né? E lembrando, o número de contato, né? Ele vai ter quantas informações nele? Veja, se for pensar hoje, né? O prefixo, né? O código 9 na frente e o número da pessoa. Isso aqui seria o meu, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 dígitos, certo? Então, veja que o dicionário nada mais, nada menos do que a informação que você vai guardar para aquela variável. Por que é importante? Porque o banco, quando você pegar para analisar, ele vai estar assim, ó. E você não vai saber o que é o 1, o 2, o 5, se não tiver o dicionário, certo? Por exemplo, chegamos aqui na variável, no e-mail agora, né? E-mail. Vou colocar aqui, ó. O e-mail de contato do paciente.
Quantos caracteres? Eu vou colocar 50. Acho difícil ter um e-mail maior do que 50 caracteres. Mas, enfim, se tiver, aumenta essa quantidade de caracteres. Ó, a idade. A idade vai ser a idade. Só um detalhe, pessoal. Bota assim, idade, mas sem esse, né? Então, idade do paciente. Agora, veja, viu? Aqui eu tenho que informar qual é a unidade que a gente vai trabalhar. Em anos completos. 100 meses. 100 anos completos, né? Se é em semanas. Então, veja que a informação da idade, ela pode ser coletada de forma diferente, a depender da pesquisa, da população que você vai trabalhar, né? Vou trabalhar com idosos. Ó, se vai trabalhar com idosos, essa variável vai ser em anos completos, beleza. Mas a quantidade de dígitos que a gente vai ter aqui são quantos? E aí? 2 dígitos? Será que 2 dígitos é suficiente? Porque, veja, se eu vou trabalhar com idosos, pessoal, certo? Eu posso ter pessoas ali com 60 anos ou mais, né? Na minha pesquisa, né? 60 ou mais. 60 até 99 são 2 dígitos, beleza. Mas se aparecer alguém com 103 anos, ó, já são 3 dígitos. Né? Então, muito cuidado, porque se eu colocar aqui que são 2 dígitos, na minha pesquisa chegar um idoso de 100 anos, a gente não consegue digitar a idade dele, certo? Então, aqui eu preciso dizer uma quantidade que caiba, né, a quantidade de dígitos que eu vou precisar. Então, eu vou colocar 3 dígitos, né? E isso estou supondo que minha pesquisa é com idosos. Alessandro, vou trabalhar com crianças. Crianças que vai ali de 9 anos até crianças de 9 a 18. Crianças e adolescentes, né? Então, que vai ali de 9 a 18. Pessoal, se vai de 9 a 18 anos, então eu coloco aqui 18. Ou 18 não, né? 2 dígitos, né? 2 dígitos. Por quê? Porque o número 18, né? Digitar o número 18 aqui, ó. Eu preciso de um dígito, 2 dígitos. Então, a quantidade de dígito que você coloca aqui é a quantidade de casas que você precisa para digitar a informação, certo? Agora, se eu for trabalhar aqui com números de dias de nascido, número de dias de internamento, número de dias, sei lá, que você amamentou de forma exclusiva, né? Então, sempre tem que ter o cuidado qual é a escala que você vai trabalhar e qual é a quantidade de dígitos que você vai precisar para informar, ou para passar informação, né, para essa variável, certo? Bom, a outra variável é o sexo. Então, sexo do paciente. Então, sexo, né, do paciente. E esse sexo, pessoal, veja só, viu? Lembra que eu falei a vocês que a gente, ao invés de digitar o texto, né, masculino e feminino, a gente vai digitar o número, né? Ó, se eu fosse digitar masculino e feminino, essa variável seria do tipo texto. Quantos dígitos? Veja, eu precisaria ter a quantidade de dígitos suficiente para digitar a palavra masculino e digitar a palavra feminino. Eu teria que colocar aqui o quê? Sei lá, 10 caracteres, certo? Mas veja, a gente vai fazer um trabalho que a gente quer economizar o tempo, certo? E economizar diminuir o tempo de trabalho, diminuir a chance de cometer erro, e queremos também fazer com que a análise estatística seja mais fácil de fazer, né? Menos trabalho. Então, veja, você vai colocar ela como numérica, veja bem, viu, pessoal? Um dígito, ó, um dígito. Por que um dígito? Porque eu vou digitar o número 1 para masculino e 2 para o feminino. Então, ó, veja que aqui a situação mudou, né? A gente não vai digitar o nome da categoria do sexo. A gente vai digitar a informação do número. Agora, a gente vai saber, no dicionário aqui, a gente tem que colocar essa informação, pessoal, que 1 corresponde ao quê? Masculino. E 2 corresponde ao feminino. Certo? Tranquilo aí? Tranquilo? Se tiver dúvida, pessoal, fala que a hora é essa, certo? Lembra que a gente vai ter atividade
onde vocês vão fazer um dicionário das variáveis, de um formulário, né? E você vai ter que dizer direitinho o que é cada, o tipo, né? O valor, né, que essa variável vai receber, tá certo? Então, veja, deixa eu fixar aqui a exibição. Perfeito. Pronto, então veja, sexo do paciente, numérica, não texto, ela pode ser o número 1 ou 2, categoria 1 ou 2. 1 representa o masculino, 2 o feminino. Pessoal, próxima variável aqui, então, é a trabalha. Olha lá, trabalha? Sim ou não? Então, se o paciente exerce trabalho remunerado. Aí, ó, vê a ideia. 1 vai ser sim e 2 vai ser para não. Copiei e colei aqui só para acelerar o processo. Mas veja, ela é numérica, não mais texto, né? Sim é texto, não também é um texto. Mas eu vou digitar o quê? Um número. Ela vai ficar assim, pessoal. 1 e 2 no teu banco de dados. Certo? Aqui eu coloquei como sexo, né? Mas ao lado aqui seria a variável trabalha sim ou não, né? A variável depois. A próxima variável, função. Então aqui, ó, função que o paciente exerce. Pessoal, função é uma variável do tipo texto, né? Veja como ela está aqui no formulário. Ó, ela está aberta, ela não está fechada, né? Fechada, que a gente fala, a variável está fechada. Fechada em quais categorias? Masculino e feminino. A variável sexo está fechada. A variável função não está fechada, ela está em aberto. E ela está em aberto por quê? Porque a gente não sabe qual o tipo de função que pode aparecer. Agora, se na minha pesquisa vai ser feita somente com enfermeiro, com auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Só vai ter na minha população de estudo, eu só tenho esses 3 tipos de categorias categorias profissionais. Então, acontece, a gente vai usar essa variável de forma categórica. Então, você, quando tiver uma definição para uma variável que está em aberta, tem uma definição já de categorias que possa aparecer nessa variável, você não vai usar ela aberta. Por quê? Vai dar tempo, trabalho digitar o nome de cada um, né? Auxiliar de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem. Dá muito mais trabalho do que digitar 1, 2, 3. Entendeu? Então, se tivesse uma ideia de quais são as funções que podem aparecer nessa pesquisa, eu definiria essa variável de forma categórica e não de forma aberta. Tá certo? Mas no caso da gente aqui, a gente não sabe o que vai acontecer de função. Ela vai ser uma variável do tipo texto, né? O texto, 50 caracteres. Certo? Bom, Q9, como ficou sabendo do curso? Bom, essa aqui que eu não sei que vai aparecer mesmo, né? Porque a pessoa pode me conhecer, ter informação do curso a partir de qualquer local, né? Internet, indicação de amigo, indicação do professor. Então, aqui é a forma que o aluno, né? Eu estou com o paciente, né? O paciente ficou sabendo do curso. O paciente né? Seria aluno, né? Paciente aqui vou trocar para aluno, porque nosso formulário é com relação ao aluno. Presença do aluno, do aluno. Do aluno exerce, função que o aluno exerce, e forma que o aluno ficou sabendo do curso, certo? Então, pessoal, veja, aqui é uma variável também do tipo texto. Por quê? Porque eu não sei o que vai aparecer. Se eu não sei, a pergunta é aberta, se a pergunta é aberta, ela é uma variável do tipo texto. Agora, ó, pretende fazer outro curso de estatística? Vamos lá. Ó.
se o aluno pretende fazer outro curso, certo? E a resposta, ó, já deu Ctrl+C, Ctrl+V. Um é sim, dois é não. Tá aqui, ó. Certo? Olha as de múltipla resposta. A múltipla resposta, a primeira aqui, né? Apagar aqui essa opção múltipla resposta. Não posso até deixar aqui múltipla resposta só para poder enfatizar que é de múltipla resposta. Pessoal, quando é de múltipla resposta, a gente pode marcar aqui só para sinalizar que embaixo dela vai ter um monte de respostas, né? Variáveis que são relacionadas a ela. Então, o primeiro curso aqui, ó, primeira resposta, né? É o curso de análise básica de estatística, né? Então, se o aluno pretende fazer o curso de, vou chamar assim, ó, ABE, análise básica de estatística, certo? A resposta é sim, não, né? Ele marca ou deixa de marcar. A gente vai colocar também agora cálculo do tamanho de amostra. A gente vai colocar também o análise de regressão linear. A gente vai colocar também testes estatísticos. Primeira coisa, vou colocar aqui o mesmo textozinho, mudar só a sigla aqui, que é cálculo do tamanho de amostra. Ó, análise de regressão linear e teste estatístico, eu vou chamar aqui de TE, certo? E a resposta é a mesma. Certo? Veja como é fácil, né? Muito para a resposta, quer marcar ou não marcar, sim ou não para todas. A gente cria cada uma das respostas como sendo uma variável, uma linha, né? E define cada uma como sendo a resposta sim ou não, marcação ou não marcação. Ó, essa aqui outra agora, muito para a resposta também, 12. 12 muito para a resposta. Eu vou até fazer assim, deixa eu pegando toda a área aqui também. Certo. E aí vai colocar o que aqui? A gente vai colocar exatamente cada um dos programas que estão aqui. Ó. Cada uma das possíveis respostas. Né? Então, a primeira é SPSS, a segunda é PINFO, a terceira, a estatística. Bom, e aqui é se o aluno pretende fazer o curso, assim, ó, pretende utilizar o programa SPSS. E aí, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, se pretende usar o AppInfo ou se pretende usar o programa estatístico. E a resposta é a mesma, né? Se não, aliás, né? É o se não. É sim, não, e tem a opção 3 aqui, ó. Desconheço este programa. Então, temos que colocar aqui uma operação desconheço, eu vou copiar para o de baixo. Pessoal, então veja, com isso, eu acabei de fazer toda a recodificação, né, melhor, né? Atribuir toda a informação, né, das variáveis que vão ser trabalhadas no banco de dados, né? Desse ponto diante é que eu consigo agora fazer a criação do banco de dados, certo? Então, primeiro, faz o questionário, né, com aquelas quatro indicações aqui, ó. Depois, constrói o dicionário e só então é que você parte para a criação do questionário, né, do banco de dados digital, né, dentro do computador. Vou salvar aqui logo que está com trabalho aqui, dicionário. Viu? Pessoal, preciso saber de vocês se tem alguma dúvida, né, nessa parte de criação do dicionário das variáveis. A hora é essa, viu? Se tiver, dá um retorno para mim aí. Ô, professor, o senhor vai mandar esse dicionário aí para a gente?
vou anexar ele lá na nossa aula, na sala de aula também, tá certo? Deixa Perfeito, ele lá obrigada. escrito. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Eu sei, mas a dúvida vai surgir quando for fazer. Também acredito que sim, né? E veja, para a gente saber se realmente tem dúvida, realmente não tem outra forma se não for fazendo, né? Então, a gente fazer o dicionário é o melhor caminho que existe para poder tirar dúvida e ver se tem dúvida. Pessoal, então veja só, o que eu vou fazer? Eu vou passar a atividade para vocês agora, né? Deixar vocês fazendo a atividade. E toda atividade que a gente faz na aula, vocês ao final incluem na sala de aula, né? Pessoal, o que vai acontecer? Vamos lá. Ó, eu vou criar aqui, né, atividade. Então, deixa eu fazer o seguinte. Que é o tema logo, né? Atividades das aulas, né? Então, adicionar aqui a atividade das aulas, certo? Deixar aqui lá depois do... vou deixar antes do... software aqui, software material... Que besteira, né? Muito bom. Escrever ao contrário. Agora. Agora, pronto. Cronograma, software, material, disciplina, atividade. Pronto. E vamos colocar aqui a primeira atividade, certo? Então, atividade, então assim, ó. Atividade 1, dicionário das variáveis. Cria dicionário da cidade das variáveis do banco formulário, né? Ou para até mais, pessoal, para assim, ó, corrija o formulário, né? E cria o dicionário das variáveis, certo? Então, ó, vou passar para vocês o formulário, né? Um formulário pequeno, para vocês fazerem um exercício disso, né? Vamos pegar aqui, ó, o formulário, pessoal. A gente vai trabalhar é exatamente o formulário questionário para salto. É esse aqui, né? Para codificação de salto. Olha, eu coloquei aqui o formulário para codificação de salto, certo? Tema, vamos colocar aqui em atividade das aulas, atividade 1. Data para entrega, vamos colocar para vocês entregarem ele aí. Vamos deixar. A ideia é entregar hoje, pessoal, fazer o quanto antes, né? Para vocês não perderem aí esse time aí do conhecimento. Mas vou colocar para entregar até terça-feira, dia 8, né? Então, estou colocando aqui. Alessandro, vou fazer logo agora. Posso fazer? Pode. Você acaba isso aqui em meia hora, né? Provavelmente. Mas não, eu vou fazer no sábado, amanhã, domingo, segunda, terça, enfim, até terça-feira, certo? Vou colocar para receber de vocês esse material. Definir categoria, pontuação, não. Eu botei no lugar errado, acho que. Deixa eu ver se tem outra opção aqui. Criar atividade. Atividade mais sem teste, mas ele deixou com teste. Então, corrija e crie o dicionário. Corrija o questionário, né? E crie o dicionário das variáveis, certo? De novo, aqui anexar ele. É o formulário para salto, esse aqui. Vamos colocar aqui data de entrega, dia 8, às 23h59. Tema, atividade das aulas. E já está lá atribuído, certo? Então, pessoal, vocês vão acessar a sala de aula. Quando chegar lá, já vai estar a atividade para vocês fazerem, né? Clicou aqui, clicou na... Tem 32 pessoas, né? Estou já para entregar. Ó, corrija o questionário e cria o dicionário das variáveis. O formulário, pessoal, é esse formulário aqui, ó. Certo? Ele está aparecendo 4 vezes, pessoal, porque como eu fiz essa aula presencial, eu iria imprimir, né, essas folhas e passar para vocês de forma impressa. Mas, no caso aqui, pode deletar esses outros de baixo, certo? O que presta aqui é somente um desses formulários, né? Não os 3, tá certo? Não os 3, um só, certo?
Então, você vai criar o dicionário e corrigir esse questionário caso precise de alguma correção. Baseado em quê? Nas 4 orientações aqui que eu passei para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Da atividade? Então, veja, eu vou liberar vocês agora, né, 17h36. A gente tem a aula, teria, né, a aula até 19, mas essa ideia de deixar esse tempo aí até 19 é exatamente para você já ir fazer o quê? A atividade, certo? Assistir novela, não assistir novela, não. Não, vou lanchar. Pode até lanchar, né? Mas não esquece de tentar fazer já a atividade logo, porque você faz entrega, já resolve a pendência aí da atividade da disciplina, tá certo? Eu vou colocar a entrega até o dia 8, certo? Vou receber até o dia 8. Tranquilo, pessoal?